Opinião em debate. Oferecimento Laboratório Núcleo, cuidando de você. Pax Clínica, há 40 anos colocando o paciente em primeiro lugar. Miller Torres Corretora de Seguros. Você não pode parar o tempo, mas pode garantir o seu futuro. Credjur, trabalha para oferecer sempre o melhor. Associe-se a Credjur e aproveite as vantagens. 3216-0102. Boa noite. Opinião em debate desta noite tem como tema o seguinte: acupuntura para adultos, crianças e até bebês. Como e por que funciona? Para debater esse assunto, nós estamos com os 3 maiores expoentes da acupuntura em Goiás. Tem muitos, mas esses são bambãs mesmo. Eu estava brincando aqui nos bastidores que hoje nós estamos parecendo o zoológico de Roterdã, né? Só tem fera no programa hoje. O Valério Lima, que é professor e terapeuta, fundador e diretor da Kanjendo, Escola Brasileira de Acupuntura e Terapias Japonesas. A doutora Maristela Rezende, que é acupunturista, médica homeopata, muito querida em Goiânia, competentíssima. E o Pedro Ivo Tarran, doutor Pedro Ivo Tarran, que é mestre em educação pela UNB e graduado em medicina chinesa e acupuntura na Espanha. Também profissional dos mais qualificados de Goiás. Os nossos telespectadores devem e podem participar pelos telefones 3201-7688 e 3201-7708. E também pelo WhatsApp 99832-0302. Bom, Valério, aqui nós falamos sobre acupuntura para adultos, crianças e bebês. Depois nós vamos falar dessa parte dos bebês. Como e por que funciona? Em linhas gerais, como e por que funciona? Boa noite, Rosenval. Boa noite, Maristela, Pedro. Boa noite aos telespectadores. Boa noite aos meus pacientes e alunos que com certeza devem estar assistindo hoje o programa. Então, a acupuntura é uma terapia milenar, né? Surgiu inicialmente na China e depois se disseminou por vários países da Ásia, dentre eles o Japão, né? Os japoneses, né, eu pratico mais o estilo, apesar de ser formado em acupuntura chinesa, inicialmente, eu me especializei nas técnicas japonesas. E o japonês, ele é especialista em aprimorar todo o conhecimento que ele assimila e absorve de outras tradições. E não foi diferente na acupuntura. Então, na acupuntura, eles desenvolveram agulhas mais finas, técnicas de agulhamento indolor, técnicas não invasivas, ou seja, a maioria das técnicas da acupuntura japonesa são não invasivas. E, para isso, eles desenvolveram tratamentos que abrangem tanto adultos, jovens, idosos, porque o efeito se usa muito a moxaterapia, que é uma planta chamada artemisia, que é muito boa, principalmente em doenças que acometem os idosos, como reumatismo, e desenvolveram um estilo próprio só para tratar crianças e bebês, dos 3 meses de idade aos 14 anos. Interessante. Depois nós vamos falar isso, que em bebês é acupuntura sem que a agulha penetre no... a acupuntura sem agulha. Doutora Maristela Rezende, a senhora que é bambam em cuidar de crianças, principalmente crianças sapecas, porque eu sei disso, que cuida das minhas gêmeas, desde que as meninas nasceram, que levo lá com muito prazer. Criança, doutora Maristela Rezende, se dá bem com a acupuntura, tanto quanto a adulta? A senhora recomenda, por exemplo, que se use essas práticas com e sem agulha, ou é só sem agulha em criança? Boa noite, Rosenval, boa noite, queridos, boa noite, ouvintes. A acupuntura com agulha, ela não deixa de ser dolorida, né? Então, a gente não recomenda e não utiliza agulha em crianças pequenas, né? Normalmente, eu trabalho mais com agulhas em adolescentes,
Normalmente na época de vestibular, época de estresse muito grande, a gente trabalha muito com adolescentes. Em crianças, bebês, até recém-nascidos, a gente pode utilizar a auriculoacupuntura, usando sementinhas de mostarda, que a gente coloca em pontos, principalmente para ajudar crianças que têm muita cólica, né? Ou crianças que têm refluxo ou insônia, crianças que têm um sono muito agitado, ou obstipação, algum sintoma físico que é comum em criancinhas. E podemos usar, como o Valério falou, a moxa bustão, né, que é um aquecimento. A gente aquece os pontos de acupuntura usando um calor, né, que é tipo um charutinho que a gente utiliza e a gente aquece. E podemos usar laser acupuntura também, que é um outro instrumento que a gente usa, que pode ser usado em criança, que é indolor, e que não tem nenhum prejuízo. A gente pode usar nesses casos principais que eu citei. Que interessante. Agora, Pedro Ivo Tarran, a acupuntura, quem já experimentou, quem não já experimentou, eu recomendo altamente, ela permite, eu estou aqui falando uma coisa como leigo, né? E vocês me corrijam, que são profissionais, ela permite que o próprio organismo produza a substância que está sendo necessária para aquele tratamento, não é isso? Por exemplo, no meu caso, que já tive problemas de cólica renal, de madrugada, acorda a Maristela, vou atrás do Valério, chamo São Pedro, São Judas. Mas ela faz com que, por exemplo, no caso de problemas de coluna, que são muito comuns, o próprio organismo produza a endorfina para poder parar a dor. É assim que funciona? Quer dizer, ela vai no ponto que o organismo produz o que é necessário para resolver aquele problema? É assim que funciona? Bom, boa noite, Rosenval, boa noite, Valério, Maristela. Essa é uma versão, principalmente da medicina biomédica, né? Uma explicação segundo a versão da medicina biomédica. Mas a medicina chinesa, ela tem seu próprio arsenal teórico, como disse o Valério, milenarmente construído, e que a gente trabalha com uma linha de raciocínio um pouco diferente. A gente fala até que é uma racionalidade médica diferente, né? A gente tem uma visão diferente do funcionamento do corpo, da própria anatomia, sistema de meridianos, ligados aos órgãos internos, né, que a gente fala sistema Zhang-Fu. E a gente tem um sistema de diagnóstico específico e a gente tem uma terapêutica específica. Então é um sistema médico completo. A verdade é essa. Então é uma racionalidade médica diferente da biomédica, pode ser trabalhada de forma complementar, mas também é um sistema médico autônomo. Então essa é uma possível explicação dentro do paradigma ocidental. E só assim, completando o seu raciocínio, mas em todo caso, a medicina chinesa ou japonesa usa a acupuntura como uma forma de evitar o remédio, não é isso? A alopatia, não é isso? Só voltando um pouco na sua pergunta, é exatamente isso. Realmente a acupuntura ela gera, e a medicina chinesa, as ferramentas da medicina chinesa de maneira geral, mecanismos autorregulatórios no organismo. No final das contas é isso. Ela estimula processos autorregulatórios. Eu costumo falar que é uma ciência ecossistêmica e que entende o organismo como como a natureza mesmo, muito autoajustável. Então a gente tem que entender as pautas de funcionamento e dar os estímulos apropriados para esse ajuste. Um equilíbrio quase que, digamos assim, químico, vamos dizer assim. É o que a gente chama de homeostase, né? Que é uma capacidade inata que o organismo tem de se autocurar. Então, o trabalho da acupuntura, ele é interessante por isso, porque não necessariamente, a não ser que vá fazer uso da fitoterapia, que também é um dos recursos presentes dentro das técnicas de medicina japonesa, chinesa, né, dentro da acupuntura também, porque às vezes as pessoas acham que a acupuntura é só agulha. Não. E existem inúmeros recursos que a comunidade leiga não sabe. Então, quando você faz qualquer estímulo, seja com uma moxa, seja com uma agulha, seja com a ventosa, você está dando informações para o organismo para que ele restabeleça por si só o seu equilíbrio, a sua homeostase. Né? Tanto que dentro, por exemplo, da acupuntura japonesa, existem técnicas para despertar o sistema imunológico. Né? Então, são processos que o organismo tem e que precisam ser adequadamente estimulados dentro
da quantidade necessária que ele precisa para que ele possa se restabelecer. Em Rosenval, Pois não, doutor Maristela. complementando o que os amigos já falaram, a acupuntura, dentro da visão médica, né, que a medicina, a acupuntura quando veio para o Ocidente tentou na área médica, porque o médico, você sabe que ele quer a coisa meio clara, né, com evidência científica, né? Então, respondendo um pouco o que você colocou e complementando o que os presentes falaram, a acupuntura ela tem essa função, sim, de estimular a liberação de substâncias do nosso corpo que são produzidos naturalmente, que por problemas, ou porque a energia está baixa, ou porque o sistema imunológico está baixo, ou porque o nível de estresse celular está muito, muito alto, por isso ele passa a produzir pouco. Então, o estímulo da agulha em pontos específicos, né, que são os pontos de acupuntura, faz com que haja liberação dessas substâncias, como você citou, endorfina. Né? Então, libera endorfina, libera serotonina. Eu estava até lendo um depoimento de um médico americano que se interessou muito, porque o filhinho dele, para criança, tinha lá um problema que precisava de antibiótico, mas o organismo da criança era alérgico a antibiótico. Como é que eu preciso de antibiótico? Como é que eu faço? Aí ele estudou e através da acupuntura, conseguiu que o filho liberasse uma substância no organismo semelhante ao antibiótico, né? E depois ele achou muito interessante porque fazia coleta do sangue e no sangue mostrava como se ele tivesse tomado o antibiótico. Mas como era uma coisa do próprio organismo, a criança pôde... Foi um dos depoimentos que eu estava lendo hoje sobre essa área, né? E é muito interessante porque estimula essa energia, essa capacidade que nós temos de nos autocurarmos e de nos autorregenerarmos. Então, a acupuntura, independente do instrumento que seja usado, como o Valério falou, uma agulha, moxa, uma semente, uma ventosa, né, uma pressão, né? Acupuntura você pode fazer dígito-pressão, pode usar a ponta de dedo em ponto de acupuntura e fazer o estímulo. Ok. Eu vou para o intervalo, depois a gente volta. Vocês veem que o assunto ele é palpitante. Nós temos visitantes famosos aqui hoje. Nós depois vamos pegar o nome e vamos registrar a presença de duas personalidades famosas aqui. E quero lembrar que o Implant Center é um centro integrado de tratamentos estéticos dentais com profissionais altamente especializados. Um grande abraço à equipe do Dr. Jefferson, 3285-3247, fica ali no setor Marista. E a Pax Clínica, não se esqueça, é um instituto de neurociências e uma instituição hospitalar de caráter privado destinada ao atendimento a portadores de doenças mentais e pessoas com problema de alcoolismo, que funciona em Goiânia há mais de 40 anos, tocada pelo grande doutor Salomão, que é um psiquiatra conhecido. O telefone é o 3282-7040, fica na BR-153. Um grande abraço aos meus amigos da Flectir, onde você fica em boa forma na Rua 58, ali no Jardim Goiás. E vamos para o intervalo comercial, voltamos já já. O Arnaldo agora deu pra ser síndico. E aí, pra melhorar, ele resolveu colocar a portaria remota Tecnoseg, a tal da PRT, que tem tecnologia de ponta e deixa o condomínio muito mais barato. E esses dias ele recebeu até um abraço da vizinha do 604, só porque o custo da portaria baixou 70%. Quem é que liga pra uma economia de 70%? Hein? Fala, Arnaldo. Ai, esse homem deu pra economizar até pra falar. Que ódio. Portaria remota Tecnoseg. Seu condomínio com custo de portaria até 70% mais barato. Meninas, eu preciso urgente comprar uma calça jeans nova. Aqui na Jandarro, além de qualidade, tem preços incríveis. Jandarro, viva seu jeito. Estamos de volta com a opinião em debate desta noite,
falando sobre o tema acupuntura para adultos, bebês e crianças, como a acupuntura funciona no nosso organismo. No próximo programa, nós vamos falar sobre o suicídio, como evitar o estresse que leva ao suicídio e como evitar que as pessoas possam ir a cabo quando dizem que vão se suicidar. Nós estamos tendo um surto de suicídio, tentativa de suicídio, tremendo em Goiânia. Os médicos que cuidam dessa área estão preocupadíssimos. Mas aqui, Rosenval, meu nome é Leandro, eu sou estudante de medicina. A acupuntura não seria apenas um placebo que só resolveria o problema temporariamente? Ou o acupunturista trabalha com a cura de determinada enfermidade? Doutora Maristela, como médica, seu colega aí que está estudando medicina, seu futuro colega, acha que é um placebo? Não. É um placebo? Não, de jeito nenhum. Se fosse um placebo, não seria uma especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. A acupuntura, ela é comprovada cientificamente, nós temos dados e temos estatísticas, trabalhos científicos divulgados em milhares de revistas internacionalmente reconhecidas, né? E o trabalho da gente, eu sou acupunturista há mais de 20 anos, né? E já tive resultados... Antes de estar na moda, porque agora a Unimed aprovou, quer dizer, há 20 anos atrás a acupunturista era meio pastel, né? Não, você sabe que quando... Porque a gente trabalha para a Unimed, né? Lá na clínica. Você sabe que quando nós fomos na Unimed, os colegas perguntaram se era um tipo de massagem. Você imagina. Aí eu falei assim, vocês precisam estudar um pouquinho, né? Nossa, aliás, tem tanto médico que precisa estudar. Até hoje você encontra médico que não sabe o que é reflexologia, por exemplo. Né? Não sabe o que são essas técnicas. E isso é muito interessante, porque às vezes estuda muito numa área e não estuda em outras. Né? A acupuntura, exatamente o que eu expliquei antes, né, Rosenval, como libera, inclusive existem trabalhos científicos, de você colocar a agulha, você medir substâncias do corpo, sistema tipo linfócitos, tipo endorfinas, você liberar, você medir e você vê o efeito de substâncias. Com certeza. Só complementando, se fosse placebo, hoje existe a acupuntura praticada na área veterinária. Eu mesmo tenho um amigo que dá curso no mundo inteiro, ele faz acupuntura em mico, em cobra, em cachorro, ele trata todo tipo de animal. Nós fazemos em crianças. Né? Como seria um efeito placebo? Cuba, Cuba. Então, assim, fica sem sentido isso. Rosenval, Cuba faz cirurgias, inclusive cirurgias cardíacas, usando só acupuntura. Olha aí. Olha, os visitantes famosos hoje aqui nos bastidores. A Ângela Martins é assessora do mestre Valério, está aqui muito simpática, sempre nos atende muito bem. A Maju Canzi, é Canzi mesmo? Maju Canzi, que é namorada do Valério. Puseram aqui, namorada do Valério Lima. Tá certo, se ela deixar de ser namorada do Valério Lima, não é mais nada, né? Mas eu já sei que ela tem também uma especialidade em astrologia. Astrologia e coaching. Astróloga e é coaching também, não é? O Lucas Rezende, que é filho da doutora Maristela, bonitão, as meninas aí estão querendo já namorar com ele. E a Elaine Miranda, que é a filha do Luciano. A Tainá. Quem que é o analfabeto que escreveu isso aqui para mim? É a Tainá, eu estou aqui, que conheço a Tainá desde bebê. Tainá, desculpa aí, viu? Está belíssima a Tainá. Bom, eu sou o Cláudio do Parque das Flores. Pergunto ao Pedro Ivo se ele ensina medicina chinesa e quando terá a sexta aberta na Unipaz. Você vai lá na Unipaz de vez em quando, não é isso? A gente tem a pós-graduação em acupuntura na Unipaz, em parceria com a PUC, né? E a gente tem módulos a cada mês e sempre a sexta-feira é aberta. É aberta. Está convidado, sexta. Cláudio, sim. Ok. Aliás, falando em curso, Valério, o instituto que você bem representa, vai ter um curso agora, não vai? Sim. Nós vamos ter um curso também de formação e pós-graduação em acupuntura japonesa, né? Uma duração de 2 anos. Vale ressaltar que é o primeiro curso de pós-graduação em acupuntura japonesa da América do Sul. Né? Nem em São Paulo, nem no Rio de Janeiro tem. Nós recebemos professores que são japoneses, descendentes, né? Que moram em São Paulo, Curitiba, eles vêm para ministrar. Eu também sou professor e diretor
né? Então, é um curso onde você aprende técnicas de agulhamento, uso de moxa, ventosa, e a maioria das técnicas ensinadas no curso de acupuntura japonesa são não invasivas. Então, algumas não necessitam de você agulhar, principalmente para pessoas que têm medo de agulha, né? Então, Que tem gente que tem medo de agulha, mas esse cara está ali batendo a cabeça. Então, o Instituto Cangendô, que fica ali na Avenida próximo ao Flamboyant, ali, não é? Qual o telefone de lá mesmo? É o 3624-2568, 3624-2568, ou pelo WhatsApp, pode falar com a minha assessora Ângela pelo 98515-1979. Depois nós vamos pôr na sua. A Maristela, eu não vou dar o telefone da clínica dela, de forma alguma, porque eu quero preservá-la para mim e para minha família. Porque ela não tem tempo para nada, mas depois, evidentemente, que nós vamos dar o telefone da Maristela também. E o mesmo eu digo, os pacientes do nosso querido Pedro Ivo Tarran também não querem que dá o telefone dele também, não, porque ele é muito ocupado, né? Aqui, meu nome é Suziele, moro em Trindade. Quero te parabenizar pelo seu programa, sou sua fã, obrigado. E sobre a acupuntura, tem como fazer ela sem agulhas? Pois eu morro de medo de agulhas. O Valério acabou de dizer isso aqui. Tenho vontade de fazer, porque fiquei sabendo que é ótima para quem tem prisão de ventre. Eu vou fazer uma demonstração Pedro Ivo sem agulha. Você vai fazer? O Valério vai fazer no próximo Sem bloco agulha. uma demonstração Sem agulha. Mas o Pedro Ivo, na acupuntura chinesa também tem a parte sem agulha, não é isso? Ou não? Sim, sim. Na verdade, a gente tem um arsenal terapêutico dentro da medicina chinesa, né? Mas a gente tem o Tuiná. O Tuiná é a terapia manual chinesa. Né? E, inclusive, é a principal ferramenta em tratamento de bebês e crianças. Afinal de contas, é o principal, né? Agora mesmo, acho que tem um mês, 2 meses, eu dei um curso específico de Tuiná para cuidar de crianças, bebês e crianças. Que eu aprendi mesmo com meus filhos, né? A lida com meus filhos, desde que eu trabalho com acupuntura, que eu tenho uma filha de 14 anos, eu já era acupunturista. E a principal ferramenta é a estimulação manual. Aliás, quem é uma grande fã sua é a Valquíria. A Valquíria. Que tem uma técnica muito interessante, já mostrou nesse programa aqui, que é uma técnica com... Biomagnetismo. Você estava aqui com eles? Não. Não, mas você viu o programa, né? É muito legal essa técnica de biomagnetismo. Eu utilizei também, achei muito interessante, que eu sou muito apaixonado por todas essas coisas que eu chamo da ciência alternativa. Não gosto de falar de medicina alternativa, ciência médica Não alternativa. convencional. Não convencional. Fica Então, melhor. Chama do que quiser, mas que funciona, funciona, né? Ótimo tema de hoje, sou aluna de pós em acupuntura e estou cada dia mais apaixonada. Elaine Souza. Aliás, Valéria, as pessoas que começam a entrar no universo de todas essas técnicas, porque aqui nós estamos com 3 profissionais que utilizam técnicas diversas. Por exemplo, o Valério tem várias técnicas que ele utiliza, múltiplas técnicas, dependendo da necessidade do paciente. Exatamente. A doutora Maristela também utiliza várias técnicas, que inclusive, como médico homeopata, ela é imbatível, quer dizer, alinha. Só formada em psicologia também, não? Não, eu fiz... eu tenho vários instrumentos que eu associei com a medicina, né? Eu trabalho com o estudo da íris, iridologia. É verdade. Eu estou agora aprofundando na astrologia médica. Trabalho com Baritalk, que é uma técnica que veio da Austrália. Trabalho com a medicina ayurvédica, eu fiz formação em Ayurveda, que trabalha com plantas, né, tanto da medicina chinesa quanto da medicina indiana, e trabalho com homeopatia e acupuntura. Então, você vê que é uma coisa bem... Eu uso o instrumento que for necessário para fazer a avaliação, o diagnóstico e a conduta do paciente. Eu não sei porquê, mas eu sei, aliás, que a doutora Maristela é daquelas pessoas que você fica perto dela. Tem gente que parece que já nasceu psicólogo. Eu chego perto dela, dá vontade de fazer igual, eu começo a confessar. Mas você sabe que eu fiz psicologia, eu não formei. Porque eu fiz junto com medicina. Eu estudava de manhã medicina e psicologia à tarde. Aí eu parei no 2º ano de psicologia, que eu não dei conta de conciliar os 2 cursos. Mas eu sempre fui apaixonada na área da psicologia.
Eu sou gari, mas meus filhos são engenheiros civis da Caixa, porque só a cultura muda o país. Olha que legal. Sou gari porque faz parte da cultura não depender, mas fazer a diferença. A Silvana Trajano dos Santos. Olha que legal. Bonita. Né? É muito bacana você ter essa consciência de que é você fazendo alguma coisa que leva você a fazer outra. Né? Eu, por exemplo, sou formado em técnico de enfermagem e técnico de laboratório. Trabalhei 5 anos na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, como enfermeiro, pagando a minha faculdade de jornalismo. Não é? E é assim que a vida inclusive, flui, né? No Japão, Rosenval, aproveitando esse gancho, tem uma regra de ouro que foi instituída pelo imperador Meiji, né? Quando o Japão deixou de ser feudal e se tornou moderno, né? E ele falava, uma das regras de ouro dele era dê o máximo de si, ou cumpra da melhor forma o seu dever. Então isso diz que não importa o que você faça bem feito e o melhor que você tem. Perfeitamente, eu acho que é uma boa orientação para quem quer que seja. Bom, o Valério vai mostrar aqui, e nós vamos aproveitar o cobaia. Vai ser quem? O cobaia vai ser o filho da Maristela primeiro? Vai ser o Lucas, e eu queria mostrar uma coisa na Mariana, que é uma técnica com ímãs, Mariana, que regula a ATM. A Mariana é nossa assistente aqui também, faz parte do departamento de jornalismo, vai ser cobaia, e o filho da Maristela. Para nós o Lucas foi meu aluno de shiatsu. A Maristela levou ele para fazer curso de shiatsu comigo. E aí hoje, quando eu cheguei aqui, que vi ele grandão, porque ele tinha quantos anos? 16? 16. E é bom você ver na prática, porque quem está em casa, porque a gente pensa que todo mundo sabe como que funciona. E tem gente que pensa que não, é uma agulha que você sai espetando lá e sai jorrando sangue. A doutora Maristela falou que dói, que é uma prática dolorida. Na verdade, a dor é tão irrisória, vamos dizer assim, ela é tão insignificante pelo que você acaba recebendo, que eu até acho que não dói. Eu acho que a acupuntura bem feita, como vocês fazem, eu não sinto como sendo algo dolorido, não. Quero indicar para vocês a República da Saúde, porque você comer bem também faz parte de um bom tratamento para a vida toda, não é isso? Tudo de bom lá na República da Saúde, que você vai gostar. E não se esqueça que a Credijur é uma instituição financeira da família e dos negócios dos advogados em Goiás. Filie-se e aproveite as vantagens nos produtos e serviços bancários, com a maior eficiência e menores custos. Se você for bacharel em Direito, vai para a Credijur. Se você tiver uma esposa, um esposo que seja advogado, como eu tenho, a Credijur é show. As taxas são bem menores do que os bancos tradicionais. O telefone para você obter mais informações é o 3216-0102. E eu indico altamente a Escola Internacional de Goiânia para você entregar seu filho e ficar sossegado. Nós voltamos já já. No tradicional Teatro Goiânia, a família Núcleo recebeu os convidados especiais para comemorar 30 anos de atividade. Uma noite inesquecível com a presença do Coral do Laboratório e da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás. Com mais de 40 unidades, equipamentos sofisticados, atendimento 24 horas e sendo um dos que mais crescem no país, o Laboratório Núcleo provou que vale a pena acreditar. Laboratório Núcleo, 30 anos cuidando de você. Cuidado! O mosquito da dengue tem várias faces. Por isso, devemos impedir que ele procrie. Encha de areia os pratinhos dos vasos das suas plantas. Guarde as garrafas sempre de cabeça para baixo. Mantenha bem tampados tonéis e barris d'água. Faça a sua parte. Obrigado por compartilhar mais um sorriso. Obrigado por permitir que famílias inteiras renovem as esperanças. Obrigado por possibilitar que mais uma pessoa tenha saúde para agradecer e para fazer parte desse gesto. Obrigado. Doar sangue é compartilhar vida. Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. De segunda a sábado, às 11h50, você confere as últimas notícias, reportagens especiais,
prestação de serviços, direito do consumidor e ainda política, economia, educação, cultura, saúde, turismo. E em nossos estúdios, convidados repercutem os assuntos de interesse da sociedade. JBC primeira edição, de segunda a sábado, 11h50. TBC, somos cultura, somos HD. Bom, nós estamos de volta com o Opinião em Debate desta noite, falando sobre acupuntura para adultos, crianças e até bebês. Como e por que funciona. O doutor Valério vai demonstrar aqui uma técnica, o que é, doutor Valério? Eu quero mostrar para os telespectadores algumas técnicas da acupuntura japonesa que são não invasivas. Uma delas que eu quero fazer, que é uma técnica muito importante para a regulagem da articulação temporomandibular. Muitas pessoas que têm dor no pescoço, dor nos ombros e até mesmo no quadril, vêm por esse desajuste articular dessa região aqui. Alguns provocados pelo bruxismo, pelo estresse. Então existe uma técnica que foi desenvolvida através de uns fios, chamados fios de Yampamp, que tem ímãs, são fios ionizados, que eles conseguem fazer uma transferência iônica e equilibrar. Só que antes, para demonstrar isso na Mariana, nós vamos fazer um teste da kinesiologia japonesa, chamado Oring Test, que é um teste que foi pesquisado por um médico japonês nos Estados Unidos e desenvolveu ele. Tem até um livro escrito sobre isso. E eu vou fazer esse teste muscular para ver, porque existe uma sabedoria inata no corpo de todos nós. E eu vou acessar, através desse teste, a sabedoria inata do corpo dela para ver qual lado está desalinhado e, usando esses fios, com 25 segundos, eu vou equilibrar esse lado dela. Ok. Você escreve com a direita ou com a esquerda? Então, fecha esse aqui. E esse. Vira assim, faz força. Força para manter os dedos. Isso. Agora fecha essa outra mão, todos os dedos juntos. A gente vai colocar aqui na frente, bem na base da junção entre a mandíbula e o maxilar. Agora você vai fazer força. E ela perde a força. Vocês estão vendo? Abre. Faz força. Faz força. Abre. Bota o dedo do outro lado. Essa mão aqui, por favor. Faz a mesma força. Aqui eu não consigo abrir. É o lado esquerdo que está desalinhado. Então tá. Então eu vou usar os ímãs, pode... Aliás, que a esquerda é desalinhada mesmo, não é natural isso não. É brincadeira minha com a esquerda, que eu pego no pé da esquerda, né? Brincadeira. Não tem nada mesmo. No caso dela aí, está com a esquerda... O lado esquerdo está desalinhado. E eu vou alinhar agora. Vou contar em japonês. Ichi, ni, san, shi, go, roko, shichi, hachi, kyu, ju, juichi, juni, jusan, jushi, jugo, juroko, jushichi, juhachi, jukyu, nijo. Vamos ver? Aí, com isso, fecha de novo. Aqui, deixa eu testar a sua força aqui. Ela é forte. Agora, coloca do lado que estava desalinhado, bem aqui. Faz força novamente. E eu não consigo abrir mais. Vocês viram ali, fez um alinhamento. Doutora Maristela... Só relatando que eu perguntei nos bastidores para ela, ela falou que tem dor no pescoço e dores constantes no ombro. Possivelmente tem a ver com esse desalinhamento da articulação temporomandibular. Que interessante. Doutora Maristela, absolutamente isso é, na verdade, ciência, né? Se o organismo estiver desalinhado, a pessoa passa a ter problemas, vítimas desse desalinho, não é? É assim que funciona. Exatamente. É como um carro desalinhado, né? É uma coisa desalinhada, não vai bem na estrada, não é isso? Exatamente, Rosenval. E o que o Valério fez, eu te falei que eu faço... Enquanto isso, pode vir para cá. Que a gente trabalha, porque eu trabalho também com biofeedback, que é também usando a sabedoria inata, essa técnica que o Valério usou. E o corpo, ele diz tudo precisa saber. O que precisa saber. A gente só precisa saber ouvir. Saber ouvir. Pedro Ivo, aí no caso, por exemplo, vocês que estudam, porque as pessoas precisam, o telespectador entende, mas é bom reforçar, que aqui nós estamos frente a 3 profissionais que estudaram muito e continuam estudando, são mestres nas suas áreas, né? Então, o diagnóstico que você faz do paciente, conversando com ele, apalpando ele, ouvindo
o organismo dele, esse é o mais importante para você saber qual a técnica será utilizada. É assim? Perfeito, Rosenval. E como eu te disse, é um sistema médico. E ele tem uma racionalidade. Então é muito importante, por mais que a pessoa chegue com um diagnóstico médico ocidental ou nosológico, que você atualize esse diagnóstico. Porque a gente tem uma linguagem diferente. E para eu escolher a técnica apropriada, vai ser importante eu fazer essa atualização diagnóstica para poder entrar com a técnica mais apropriada. Porque nem sempre o raio-x ali, a coisa seca que o médico tradicional, vou chamar de médico tradicional, essa medicina que nós conhecemos com mais, que é a mais comum, né? Nem sempre aquilo ali, às vezes está ali um problema, mas a solução está em outro canto, né? E outra coisa, a medicina energética, esse trabalho que nós aqui fazemos, ela faz o diagnóstico de um problema antes dele se materializar no corpo. No corpo. Entendeu? Quando a gente consegue ver uma doença através de um raio-x, através de um exame de sangue, ele já está lá. Então, através desses diagnósticos energéticos, a gente consegue prevenir o aparecimento de uma doença. Eu queria só complementar uma coisa rapidinho, porque eu acho também que tem um ponto importante, na medicina chinesa, especialmente, que não é tão necessariamente as técnicas que são o grande barato, é a visão. A visão que ela oferece sobre os processos é diferente. Eu acho que esse é o maior legado. Porque você passa a ver o ser humano de forma integrada. De uma forma mais integral. Né? Multidimensional, você inclui espírito, emoção, tudo, né? O orgânico de forma inseparável. Uma coisa cósmica quase. Inseparáveis. Então você trabalha de forma total. E às vezes é só um olhar e um apontar que você resolve o problema sem precisar muita coisa. Aí, Valéria, agora você vai mostrar o quê? Então, eu vou mostrar, por exemplo, baseado no que a doutora Maristela falou, a acupuntura é uma terapia energética. Dentro da visão da acupuntura, nós adoecemos primeiro a nível emocional, depois a nível energético, e a última instância é o nível físico. Então, nós, como acupunturistas, temos recursos de diagnóstico, por exemplo, os japoneses, que a acupuntura japonesa foi desenvolvida por cegos, eles aprimoraram a palpação. Então, pela palpação, a gente consegue identificar os desequilíbrios que são nos meridianos, nos canais por onde circula a energia, porque nós somos feitos de energia vital. Né? Ou seja, quando nós nascemos, essa energia engendra o nosso corpo, quando nós morremos, ela deixa o nosso corpo. Né? E através do abdômen, do hara, e também do pulso, nós conseguimos identificar os meridianos que são relacionados ao fígado, ao rim, ao baço, ao pulmão, e ver qual deles está em desequilíbrio. E a partir daí traçar uma forma de tratamento de acordo com os recursos que temos em mãos. Então eu vou fazer primeiro um diagnóstico pelo pulso. Aí, nesse caso, a pessoa com a experiência que tem, o pulso, ele, como diz o Raul Seixas, o pulso ainda pulsa, né? E pulsando, a sensibilidade de quem estudou isso, sabe dizer se o pulsar está adequado, não é isso? Porque, na verdade, o pulso você consegue acessar os meridianos, como eles estão através do pulso. Interessante, Isso. Você faz todo o diagnóstico do indivíduo através do pulso. Isso. Eu vou utilizar uma agulha que é chamada Teixin. Essa faz parte das 9 agulhas que surgiram na China e foram aperfeiçoadas dentro da acupuntura japonesa. Essa é uma agulha que eu trouxe do Japão, na minha última viagem que eu fiz. Ela é folheada a ouro. E vocês vão ver que ela tem uma ponta rombuda. E nós não inserimos ela. É uma técnica não invasiva. Então eu já fiz o diagnóstico, vi que os desequilíbrios dele estão na área do fígado e rim, né? Então eu vou tonificar esses pontos somente tocando essa agulha de ouro nesses pontos. Então, e depois eu confiro no pulso os resultados. Aí no caso aqui, dá para você, João Paulo, para você aproximar aí, o que ele está fazendo? O telespectador percebe o seguinte, embora o nome seja uma agulha, ela é uma agulha que sem ponta. Não é, Pedro Ivo Tarran? É uma agulha sem ponto, porque ela está, na verdade, fazendo uma pressão sobre um determinado ponto do organismo que faz com que o organismo produza uma química adequada a fazer uma compensação, não é isso? Ali ele estimulou
O fígado, né, O Valério? ponto 3 do fígado. O F3, né? Agora eu vou estimular o ponto 3 do rim. Do rim. Para completar o tratamento primário dele. Veja bem, aqui nós estamos dando uma demonstração interessante, porque o Valério se dispôs a trazer a marca aqui, porque muita gente, você fala, né, Maristela e Pedro Ivo, e às vezes as pessoas falam, sei lá, meu. Então, você veja bem, a pessoa não furou nada, não tem sangue, não tem desconforto nenhum, ele está apenas fazendo com que o organismo produza o que precisa para fazer o equilíbrio. Eu até aproveito para perguntar, há décadas atrás, eu cheguei a estudar uma técnica que chama-se Doin. Muitos anos atrás, o Doin tem assim, o sentido do Doin também é esse, né? Só que o Doin é só com o dedo, não é só com a mão, não usa nenhuma coisa. Bom, Valério... Eu queria mostrar só mais uma técnica que é feita no abdômen, que também é sem inserção. Ok. E eu quero crer, aqui o Pedro Ivo Tarran e a doutora Maristela, ambos são acupunturistas, com a criança é essa técnica, não é isso? Você usa com a criança, até com o bebê, essa técnica. Eu trouxe as agulhas aqui para usar em criança. Depois a gente pode mostrar. Porque é impressionante, porque a gente tem filho que os filhos já se submeteram a isso, a pessoa tendo a técnica correta, os bebês dormem. Você põe o bebê lá, aí o acupunturista vai tocando, o bebê de repente está roncando. Né? Hoje aconteceu isso comigo, né? Uma aluna minha, a criança estava com bronquite e ela pediu para eu poder tratá-la. E o tratamento para a criança é super rápido. Em 3 minutos eu fiz o tratamento e ela depois mandou uma foto da criança dormindo, falou que o chiado tinha passado e que ela tinha dormido. Depois de 3 minutos de tratamento. Olha que coisa fantástica. O que você está fazendo aí agora? Essa é uma técnica chamada Mubun Dashin. É um método desenvolvido no Japão, no século 17. E foi descoberto que existem áreas reflexas no nosso abdômen. Então nós temos todos os órgãos. E no abdômen, para o japonês é muito importante, que eles chamam de hara. É tanto que os samurais, quando iam se suicidar, eles cometiam harakiri, que é o corte do hara. Então aqui se acumula todas as toxinas do nosso corpo, porque estão os grandes órgãos e os principais órgãos do nosso corpo. Então eles desenvolveram essa técnica que usa as batidas desse martelo nessa agulha, que vocês vão ver que é rombuda, não tem ponta, chamada Uchibari. E com essa batida você vai quebrando esses bloqueios, tanto energéticos, mas também os bloqueios sanguíneos, de êxtase sanguínea, de estagnação sanguínea que está presente nos principais órgãos. Então eu gostaria de mostrar um pouquinho, que também é uma técnica não invasiva. Aqui é uma demonstração necessária para que as pessoas entendam como é feito o processo que não tem... Olha lá, ele vai só batendo... Inclusive, aqui, enquanto o Valério mostra aí, a doutora Maristela também tem lá na clínica dela, que já utilizei com muita eficiência, aquele processo, doutora Maristela, que nas agulhas ainda tem eletroacupuntura. Eletroacupuntura. Né? A doutora Maristela faz essa eletroacupuntura, que é muito eficiente nessas dores crônicas de coluna, que foi o meu caso, né, doutora Maristela? E foi muito... Você usa também a eletroacupuntura? Eletroacupuntura. Porque você põe a agulha e ainda dá descargas elétricas para poder, digamos assim, potencializar aquele tratamento. Você pode usar agulha, né, e pode usar eletrodo. A gente pode colocar em eletrodos cardiológicos, que é uma maneira de você fazer acupuntura em pessoas muito idosas, né, ou crianças também. Olha, deu para vocês perceberem aí como funciona? Você veja bem, o Valério teve aqui, eu gosto muito de trazer o Valério, a doutora Maristela aqui e o Pedro Ivo Tarran. Agora você está no salve, Pedro Ivo, porque agora você está na equipe aqui. Porque essas técnicas, vocês podem notar ao longo de décadas desse programa, essas pessoas já vieram aqui várias vezes, porque isso hoje tem uma técnica, amanhã tem outra que vocês descobrem que é mais eficiente, e isso vai aprimorando, não é uma coisa, embora seja milenar, ela não é uma coisa estanque, ela evolui com o tempo, não é isso? O que é isso aí, Valéria? São agulhas para criança. Essa aqui, inclusive, tem um formato de peixe. Eu trato a minha filha
desde os 3 meses de idade e até hoje. Ela adora ganhar acupuntura. Né? Porque existe uma área dentro da acupuntura japonesa chamada Shonishin, que é a acupuntura pediátrica, feita para criança. Então, são técnicas onde se usa raspagem. Você não insere a agulha. Você não insere a agulha, você somente faz escovando assim, né? Deslizando. Não, Mariana, você não pode fazer no lugar do Valério, não, tá? Ela está querendo fazer no seu lugar aqui. Com picotagens também. Com picotagens assim. Né? O Valério é todo sério e eu brincando com ele aqui. Com picotagens. Tá certo. Então você vai estimulando de forma gentil e suave a criança. E vira uma brincadeira, né? Porque você dá as agulhas para ela, a minha filha eu dou, ela fica com uma e eu fico com a outra. E vou brincando e vou tratando, dou essa do peixinho. E o tratamento para criança é muito rápido. Com 3, 5 minutos você conclui um tratamento. Muito interessante a gente demonstrar assim na prática. Por que eu pedi o Valério para trazer? Porque se você só falar, a pessoa não tem uma visão exatamente específica do que é. E como hoje os pais se preocupam muito em dar aos seus filhos o que existe de melhor, as pessoas, pelo menos, que podem fazer isso, é bom que as pessoas saibam que isso existe, não é? Uma coisa que eu recomendo altamente, eu recomendo a doutora Maristela, porque a conheço há muitos anos, mas tem outros profissionais que também atuam no mercado. É essa forma que a doutora Maristela tem de usar a homeopatia para fazer o equilíbrio da criança. Porque muitas vezes a criança tem um problema, apresenta um problema de rebeldia, de problema na escola, e aí o pessoal que não entende das coisas taca logo Ritalina, que eu acho que é uma grande maldade, né, doutor? Uma grande maldade. Maldade. Então, você pode, no caso das minhas meninas, eu já teria enfiado Ritalina delas há muito tempo. Mas a doutora Maristela não deixa e faz lá as suas poções mágicas. E elas melhoram mesmo. Ficam não, mais e elas são lindas, né? São lindas, ficam lá tranquilas, né? Crianças Essa aqui é a agulha que é inserida, né? Então nós temos vários recursos. Nós temos técnicas sem inserção e essa é uma agulha que eu trouxe do Japão, uma agulha bem fina. Nós temos, por exemplo, da 0,30 até a 0,10 em termos de calibre e espessura. Essa é uma 0,14, é uma agulha que os japoneses desenvolveram esse tubo guia para poder inserir agulhas finas sem que ela entortasse. Então, eu vou mostrar uma técnica de inserção nele aqui. Olha lá. Isso é uma técnica que, embora pareça assim que é uma coisa que eu fico lá quando faço, cheio de agulhas, assim, você fala, nossa, coitado. Coitado não, tá ótimo. Você não sente absolutamente nada. Porque são agulhas finíssimas que não fazem com que não há sangramento. Não tem. Pedro Ivo Tarran, não tem sangramento nenhum, né, Maristela? Não tem sangramento nenhum. Raramente. Raramente. Às vezes pode. Deixa eu ir para o outro lado, que ele não vai mostrar a inserção. Essa técnica com o tubinho, a cânula, né, com o mandril, é interessante porque realmente foi totalmente desenvolvida no Japão, porque eu aprendi com os chineses e eu não conhecia mandril. Sei. Eu trabalho só com a inserção manual, né? E é interessante, porque realmente já é uma adaptação de outra cultura. E ela faz uma guiazinha, elas são realmente assim, são praticamente microscópicas, né, em termos de penetração. Agora, isso é uma coisa... Como ela é tão fina, ela fica dobrada. É uma coisa, evidentemente, e não faça nunca isso em casa, né? Não sai por aí espetando agulha nos seus irmãozinhos, nas pessoas em casa. É preciso ter estudado de forma adequada e saber exatamente o que você está fazendo para poder você inserir a agulha naquele ponto que o seu organismo precisa. Não é algo, eu estou falando uma coisa assim, como leigo aqui, embora a gente até tenha estudado um pouco, mas para a pessoa entender. Não é algo que o sujeito sai por ali espetando a agulha aqui e acolá. Sabe exatamente, né, doutora Maristela? Se você tem um problema que ele é de uma dor de cabeça, vai fazer no ponto certinho para poder corrigir. E a gente trabalha com uma visão, como já foi falado, holística, né? Holística. Então, o paciente, ele vai lá, o diagnóstico chinês é feito,
Então a gente vai trabalhar em cima do padrão de desarmonia. Em cima do padrão nós vamos fazer a seleção dos pontos de acupuntura que serão usados. Então o paciente ele vai lá por causa de um problema, mas ele vai ser tratado de uma maneira holística. E a ideia de sistema de meridianos, Rosenval, é exatamente essa, que o organismo você sempre o contempla de forma integrada. A relação entre os órgãos e vísceras é muito importante, ou seja, você não trata um órgão especificamente, você trata a relação desse órgão com o resto do corpo. E aí a escolha de pontos ela é bem interessante porque ela tem que ser harmônica. Harmônica. O que você está fazendo aí agora? Você sabe quando eu venho aqui, eu gosto de tocar fogo, né? Pois é. Já fogo sabe. aqui no estúdio, o Raulino fica apavorado. Aqui. Eu vou tacar fogo de novo, pode ser? Eu gostaria de mostrar uma técnica que eu utilizo muito para tratamento de dores, principalmente de dores crônicas, que é chamada Kyotoshin. É uma técnica onde vai a agulha e a moxa no cabo dela. Eu vou fazer uma inserção aqui. Estou pegando aleatório, porque eu não sei... Dá para pegar aí, João Paulo? Está pegando? Valério, acho que eu gostaria de você ficar... Tá, eu vou mudar, eu vou só fazer a inserção aqui. Você ficar do lado de cá, Valério. Isso, eu vou pegar aqui. Vem do lado de cá. Aí, nesse caso, ele introduziu essa agulhinha. O nome é agulha mesmo, doutora Maristela? É agulha mesmo, agulha. Né? Cadê o isqueiro? Eu estou E procurando o o termo isqueiro. que se usa é agulhamento. Agulhamento. Vai fazer um agulhamento. Alguém tem isqueiro aí? Eu sumi com meu isqueiro. Deixa eu ver se tem. Aproveitando o momento, eu sofro com refluxo e forte queimação estomacal, sobretudo com ingestão de alguns alimentos. A técnica debatida hoje é eficaz para gastrite, por exemplo, o Manuel do Jardim Goiás. Pedro Ivo, para gastrite é bem indicado também. É bem indicado, é bem indicado. Ainda que, como eu disse, a gente vai fazer uma atualização diagnóstica. Para a gente não vai chamar gastrite. Possivelmente vai receber outro nome. Mas o tratamento costuma ser bem eficaz para essa pessoa que chegou com essa queixa. Ok. Olá, vamos lá. Você tem que ficar, acho que aí dá para você entender. Olha lá. Ele colocou, aí dá. É chamada Kyotoshin. Essa técnica, você usa a termoterapia junto com a agulha, né? São dois efeitos potencializados. Na verdade, as pessoas não sabem, mas o significado da acupuntura em japonês é Harekyu. Harekyu significa agulha e moxa. Então, na verdade, são métodos que se complementam. Então, as pessoas acham que a acupuntura é só agulha, mas tem as técnicas de calor, da termoterapia. Então, quando você aquece, aqui é uma planta chamada Artemisia, né? É uma planta que na China descobriu que ela produz uma capacidade de infravermelho que não existe em nenhuma outra planta. Então, quando ela aquece aqui, esse calor passa pelo cabo da agulha, penetra o ponto, principalmente o ponto onde tem dor, e faz uma espécie de sedação dessa dor. E o efeito é na hora. De fato, né, Valério? O Zhongzhou, que é em chinês, que é metal e fogo, é uma técnica, digamos assim, que é hoje patrimônio cultural e material da humanidade, desde 2010, pela Unesco. Ok. Que é já exatamente isso que a gente chama de acupuntura. Acupuntura. O Raulino está pedindo para a gente chamar o intervalo. Pode ser, Valério? O Valério já demonstrou. Eu aproveito e apago aqui a moxa. Apaga a moxa. A moxa, na verdade, é esse negócio que está parece queimando. Um incenso, mas não é não, chama-se moxa. Então nós vamos para o intervalo comercial e lembrar a vocês sobre a Miller Torres. Será que dá para colocar a Miller Torres aí? Nós falamos da água, essa água aqui, bom, primeira água. Miller Torres, lá, a Miller Torres já colocou lá. A Miller Torres é uma empresa que está há mais de 15 anos no mercado, com experiência no segmento de previdência privada e seguro de vida, tanto individual como em grupo e para empresas. Você liga lá no 3093 8080, fale com um especialista e você terá informações preciosas para fazer sua previdência privada ou para você economizar para o seu filho ir para a faculdade, qualquer coisa do gênero. Fica na rua 104, número 192, no setor sul. 3093 8080, fala com a Miller Torres, que eles são especialistas. Nós voltamos já já. Valorize o que há de melhor em seu filho, preparando o seu caminho, acreditando no amanhã. Escola Internacional de Goiânia,
a seus pés. Escola Internacional de Goiânia é nota 10. Escola Internacional de Goiânia, valorizando o futuro. Meninas, eu preciso urgente comprar uma calça jeans nova. Aqui na Jandarro, além de qualidade, tem preços incríveis. Jandarro, viva seu jeito. Bom, estamos de volta com a Opinião em Debate nesta noite. Nós estamos falando sobre acupuntura para adultos, crianças e até bebês. Vocês viram aqui o professor Valério, que é diretor da Cangendô, e qualquer pessoa que quiser falar com esses profissionais vai ter um curso de acupuntura lá na Cangendô, que começa em agosto, né? Isso, começa dia 5 de agosto. Primeira aula quem vai dar sou eu, é a aula inaugural. Começa no dia do aniversário de Rio Verde, 5 de agosto. Você pode ligar para a produção, 32815666. Nós vamos oferecer tanto o telefone do professor Valério Lima, como do professor Pedro Ivo Tarran e da doutora Maristela Rezende. Mas a Maristela não precisa ir lá não, viu? Não é tão bom assim. Tá? Brincadeira com vocês. Mas nós vamos oferecer o telefone para vocês poderem utilizar os bons serviços desses profissionais. Porque eu entendo, doutora Maristela, que é preciso... E por que eu comento isso com a doutora Maristela? Porque isso aqui não é nenhuma parte que vem denegrir a classe médica, nem nada disso, mas é notório. Eu que fiz um ano de medicina e convivo muito com os médicos estudam tanto que eles às vezes não têm tempo de olhar ao redor do que está acontecendo fora do mundo da medicina mais tradicional, né, doutor Maristela? E essa medicina que se oferece, ela tem sido muito eficiente, porque eu acho que o motivo tem que ser tratar o paciente, né, doutor Maristela? Então, eu acho que nós estamos agora num momento bom, que os próprios médicos mais conscientes, eu falo isso muito dos médicos que cuidam de coluna, eles já estão mandando clientes. Vai lá para a Maristela, vai lá para o Pedro. Eles próprios estão vindo, né? Eu tenho muitos pacientes médicos. Também, muitos pacientes médicos. Médicos, porque eles que sofrem. Que sofrem com dores, que já usaram muitos medicamentos, que já, ainda mais agora que o anti-inflamatório virou um verdadeiro vilão, né? Então, as pessoas usavam anti-inflamatório como água. E agora já se viu o quanto de efeito colateral que eles têm, né? Eu tinha uma caixinha que eu andava cheia de anti-inflamatório. Tinha um que era uma beleza. Como é que chama um que agora... Voltaren? Voltaren. Todo mundo usava. Voltaren eu usava, eu mesmo me aplicava Voltaren. Não, muitos anos eu aplicando Voltaren, até que eu conseguia pegar o nervo. Travou o ciático. Travei o ciático, aí sim. Nem Voltaren resolve, né? Mas o Voltaren era assim, eu usei durante anos o Voltaren e funcionava, né? Só que não ia no... Funcionava a curto prazo, né? Curtíssimo mas prazo. Também deixava vários efeitos colaterais dentro do seu organismo. É verdade. Exatamente. Bom, professor Valério, muito obrigado mais uma vez pela sua honrosa presença aqui no meu programa. Eu que agradeço. Doutora Maristela Rezende, minha grande amiga, muito obrigado. Pedro Ivo Tarran, muito obrigado por ter vindo aqui. Você está no meu coração também. O Pedro Ivo Tarran faz um trabalho muito bom com a Unipaz, não é isso? Tem também a Valquíria, que é nossa amiga, que é sua fã incondicional. Quero agradecer aqui os modelos que gentilmente se prestaram aqui a servir de cobaia. O filho da doutora Maristela, Lucas Rezende, não é isso? A Maju Canzi. Maju, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. E também a minha querida Tainá. Obrigado, Tainá, por ter vindo aqui hoje, tá? As minhas considerações finais são as seguintes. Evidentemente que nós estamos atravessando um momento muito difícil para a humanidade, onde forças cósmicas estão, parece que num confronto diário. E com isso, aumenta o número de estresse, de problemas de coluna, problemas de dor de cabeça, diabetes, problemas sérios de pessoas que entram em profundo processo de depressão. E com isso,
torna-se cada vez mais importante nós entendermos e procurar pessoas que têm alternativas de tratamento que não seja apenas você ir na farmácia e comprar um monte de medicamento. Porque isso, na verdade, não é uma solução. Acaba sendo, na ponta, talvez, um outro problema, até às vezes muito mais grave. Portanto, eu entendo que é muito importante conhecer as técnicas, procurar o profissional adequado e tentar curar-se sem o auxílio de medicamento, quando isso é possível. E em grande parte das vezes, isso realmente é possível com a acupuntura e outras técnicas que foram discutidas aqui hoje. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.